Olá, Ordem Demolei Brasileira, esse aqui é o Rafael Carvalho, vulgo Minas. Esse aqui é o Dirceu Nusa, diretor de comunicação da Comissão de Treinamentos. Rafael é membro da Comissão de Treinamentos hoje, já foi presidente da Comissão de Filiados e Paralelas do Supremo Conselho, é membro dessa comissão hoje, Gran Cruz da Cavalaria e o nosso Lorde na Ordem Demolei. Quem vê pensa, né? Bom, então hoje a gente vai falar sobre cavalaria, sobre essa ordem que é paralela à Ordem Demolei. Meninas, o que é a Ordem da Cavalaria? Acho que é difícil a gente começar com o conceito do que é a Ordem da Cavalaria. Eu acho mais fácil, talvez, a gente começar o bate-papo falando qual a importância da Ordem da Cavalaria no desenvolvimento do jovem Demolei. Então, cara, inicia na Ordem Demolei, inicia no grau Demolei, e aí a cavalaria é um passo posterior, é isso? Acho que como todo mundo sabe, é direito do Demolei com 17 anos e 6 meses de grau Demolei ser investido, que é o nome que a gente dá à iniciação, na Ordem da Cavalaria. Então, aquele Demolei investe na cavalaria, e aí, o que acontece depois? Bom, inicialmente, muito Demolei, quando é novo, está esperando muito tempo para investir na cavalaria, ele já vê a diferença que ele ganha um título, é chamado de Sir. I knight thee, Sir William Wallace. Stand and be recognized. Sir, e ele é chamado de Sir não é à toa, não é isso? Todo o ritual da cavalaria é voltado para aspectos obviamente alegóricos, mas da época medieval, ordens militares religiosas, esse tipo de tema, né? E quando tem mais de um Sir, não são Sirs, não é Não, isso? gente. Não! Pelo amor de Deus, o plural de Sir é senhores, senhores cavaleiros, não é Sirs, não é Sirs, e por favor, é senhores. Beleza. E não é cada capítulo tem o seu convento, né? Esse convento ele funciona de maneira regional, certo? Exatamente. É legal você falar que, da mesma forma que ela é uma instituição regional, ela não deve nunca servir unicamente como um fórum de debates entre capítulos, se você me entende. Então, é importante o fato de ser regional, mas ele não é um encontro regional de capítulos, exatamente. É uma outra ordem. Se você está usando as suas convocações para fins de fórum regional, debate regional, esquece isso, apaga isso. It's a mess, but hey, don't even worry about it. Beleza. E na cavalaria se fala muito dos graus, né? Os graus, a gente sabe que eles se dividem entre graus históricos, filosóficos e honoríficos, né? Então vamos falar primeiro dos graus históricos. Como funcionam os graus históricos, quais são eles? Eu acho legal, você aí Demolei, que talvez não é cavaleiro, ou você investido há pouco tempo, tem que entender que a cavalaria tem muitos poucos segredos quanto à forma que ela se apresenta para o Demolei. Então, quando a gente está falando de grau histórico, a gente pode fazer uma analogia direta ao grau Demolei. E talvez você, iniciático, não tenha o grau Demolei, não vai fazer muito sentido, mas saiba que se assemelha muito a finalidade e a forma como o ensinamento é passado. A cerimônia de iniciação no grau Demolei é um grau histórico. É um grau histórico, assim como a iniciação é um grau filosófico, não é isso? Exatamente. É um exemplo de grau filosófico, aí todo Demolei sabe como funciona, né? E a investidura, não só a iniciação, mas também a investidura, são graus filosóficos. E eu acho legal, talvez o Dirceu, para quem não sabe também, é comendador da cavalaria, possa falar aí como se dividem os graus. A gente já falou dos graus históricos e filosóficos, mas quais são? Então vamos lá, os graus históricos. A gente começa com Cavaleiro da Capela, depois Cavaleiro da Cruz de Salém, depois ex-templário e depois tablor tríade, que é como se fossem 2 graus, mas que são dados juntos no mesmo momento, né? À medida em que o cavaleiro vai avançando nesses graus históricos e que ele é certificado para receber todos esses graus, aí começam os graus filosóficos, né? Ou seja, que não são graus que têm aquela ligação com algum fato ou com alguma lenda histórica, não é isso? Aí os graus filosóficos já são outros 3, o simbólico grau do ébano, o grau de Anon e o grau de Cavaleiro da Cadência, que é o último grau, digamos assim, na escala do rito da cavalaria, que você atinge através da evolução padrão, que é fazendo os trabalhos e tendo os pré-requisitos que a gente vai falar daqui a pouco. Os graus funcionam dessa forma e eles estão dentro do que a gente chama de IRCB, Ilustre Rito da Cavalaria do Brasil, que é o que vai organizar esses graus e que é uma coisa bastante recente. Quando que isso veio aqui para o Brasil, Minas? Bom, no Brasil, para vocês terem ideia de como a história é recente,
O nosso último grau honorífico, que é o Cavaleiro do Manto Prateado, foi concedido pela primeira vez só no ano de 2012. Procede isso, cara? Foi 2012 que teve o... 2013, não foi? O ENAC. O Manto Prateado? Aqui de São Paulo. Esse grau que você falou, Minas, o Cavaleiro do Manto Prateado, ele é o último grau dos honoríficos. Então vamos falar um pouco dos graus honoríficos. Quais eles são e qual é a relação dele com outros graus dentro da Ordem Demolei? Para deixar claro para você que ainda não é cavaleiro, vamos voltar àquela analogia que a gente fez no começo do vídeo de treinamento. Da mesma forma que os graus filosóficos da cavalaria se assemelham à iniciação na Ordem Demolei, nós temos os graus históricos que se assemelham à iniciação no grau Demolei, que é comumente chamado como elevação. E os graus honoríficos, de certa forma, são os graus honoríficos da Ordem Demolei transpostos à cavalaria. São 3 os graus. O primeiro é o Comendador da Cavalaria, que o Dirceu foi investido há pouco tempo. O segundo grau é o grau de Gran Cruz da Cavalaria, Que o Mininhas foi investido. e o terceiro e último grau é, como a gente já falou, o Cavaleiro do Manto Prateado. De certa forma, eles se assemelham, o Comendador ao Chevalier, na Ordem Demolei, o Gran Cruz da Cavalaria, de certa forma, se assemelha à Cruz de Honra, e o Manto Prateado se assemelha ao Legião de Honra. Ok, muito legal essa coisa de grau, mas então eu entro no convento, festa da uva, pego um grau, pego outro, viajo, recebo outro, como é que é? Não é assim, né? Não é fácil. Não é bem Exato. assim que a banda toca. Como os graus são muito novos, nós temos constantemente passados por experiências para ver qual a melhor forma do cavaleiro ter essa experiência da investidura. Ou seja, a gente não pode simplesmente conceder um grau, sendo que ele recebeu um grau anteriormente e não absorveu completamente o aprendizado daquela cerimônia. Então, o que foi criado? O que a gente chama de PAC. Sem dúvida, todos já viram essa sigla, né? Programa de Avaliação e Certificação de Cavaleiros. Então, cara, recebe, por exemplo, o grau de Cavaleiro da Capela, que é aquele primeiro grau. E aí, o que ele tem que fazer para receber o próximo grau? Como é que ele vai trabalhar para o próximo grau? Bom, basicamente, você tem 2 pré-requisitos separados. Ou você vai ter um interstício de tempo entre cada grau, Um espaço de tempo. ou seja, entre os graus históricos, de forma genérica, são 4 meses de intervalo que você tem que esperar. E entre os graus filosóficos, também de forma genérica, são 6 meses. Agora, tem o fator idade. Algumas idades abrem mão de você ter que esperar desse interstício. Se for um demossauro, então ele pode fazer isso um pouco mais rápido. Aí ele só vai ter uma exigência, que é a elaboração do trabalho do PAC. Que isso é comum para todos os graus. Para todos certo? os graus e para qualquer um que queira receber grau. Que queira receber grau. Mas esse PAC é uma monografia de faculdade, um trabalho de 300 páginas, eu tenho que fazer pesquisas históricas, viajar para a França, como é que é? Não, seria legal viajar para Seria França. legal, né? seria bom, seria bom. Inclusive onde estamos hoje, na França, bonita a vista da Torre Eiffel aqui. Bonito. Mas, bom, o PAC não é nenhum bicho de 7 cabeças, gente. Está longe de ser uma monografia. É um trabalhinho, vai de 2 a 10 páginas, ou seja, é muito simples de fazer. Essencialmente, você vai pegar aspectos já pré-determinados do que a gente espera que você aprenda da cerimônia. Vamos fazer uma analogia então para ficar fácil. Óbvio que a gente vai falar dos graus aqui, né? Óbvio, mas vamos lá. Supondo que a gente vai falar, por exemplo, o grau trata, e ele não trata, de Segunda Guerra, tá? Como que eu vou desenvolver o PAC nesse sentido? Bom, você vai ter que pegar personagens e figuras importantes desse período, por exemplo, você vai pegar Hitler e vai fazer uma análise da biografia dele. Onde ele nasceu, como é que ele virou o que ele virou. Exatamente. E além do personagem, a gente vai fazer uma análise da política da época. O que gerou a Segunda Guerra, qual foi o resultado daquilo, quem ganhou, uma análise do cenário político. E por fim, e talvez mais importante, é você aprender alguma coisa com aquilo. O que aquilo vai servir para gerações futuras não cometerem os mesmos erros e terem aqueles acertos como um método válido para experimentos futuros. Entendi. Então, na verdade, o PAC vai ser onde o cavaleiro vai
fechar o entendimento do grau. Eu me lembro, eu particularmente quando fiz alguns PACs, foi quando eu entendi, na verdade eu entendi o grau. Eu me lembro até que teve um PAC que eu fiz e não passei, porque eu não tinha entendido o grau. Eu fui entender o grau depois daquilo, quando eu fiz de novo o PAC. É um grau que hoje eu levo para muitas situações do dia a dia. Então, o PAC, algumas pessoas dão uma reclamadinha, mas ele é muito importante para que você entenda de fato o que o grau quer dizer, né? A cavalaria, ela é para o cara que tem 17 anos ou mais, não é à toa. Né? Ela apresenta alguns ensinamentos mais profundos e que são mais difíceis de ser entendidos, não é uma coisa que vai na tua cara e não... E vou além. Eu acho que o PAC tem uma importância intrínseca nisso tudo, que a partir do momento que você é aprovado nesse trabalho, teoricamente você está apto não só a conceder este grau para outros, mas como a fazer uma boa instrução, para que as pessoas que recebam o grau entendam. Minas, então quando o cavaleiro recebe um grau, ele é o quê? Ele é mais que o outro? Ele manda? O que é ter um grau além do outro? Não, os graus da cavalaria não devem ser entendidos como hierarquia, gente. Longe disso. Nem como cargos também. Tem muita gente que confunde grau com cargo. São coisas distintas e não são hierárquicas. Inclusive, tem muita gente que gosta de ficar buscando spoiler de grau de cavalaria. Aí ele vai querer descobrir palavra, sinal, toque, essas coisas que na verdade não querem dizer nada. Não quer dizer nada e não é benéfico procurar. E vou além. Às vezes ele vai achando que vai encontrar uma coisa, encontra ou encontra errado, e aquilo sem você ter a analogia ao conteúdo passado na cerimônia, não faz o menor sentido. É tipo você dar Star Wars pro cara e falar o Darth Vader é pai do Luke. I am your father. Say what? É isso? É tipo isso, é tipo você começar a ver Star Wars do episódio 1. É tipo, seja decepcionado, mas na ordem que o Jorge Lucas quer que você seja decepcionado. 1, 2, 3 são muito ruins. Not true. Search your feelings. You know it to be true. Não, mas ó, voltando ao assunto. Pra exemplificar o quão inútil, gente, tentar descobrir essas coisas, quem é cavaleiro não fica se identificando pelo sinal do grau que tem. Você é cavaleiro e acabou. As reuniões não são abertas. Você não vai ver ninguém tentando trocar sinal ou palavra de grau. Thank you very much. Thank you. It opens doors, I'm telling you. Mas o PAC, no fundo, dá um pouco de trabalho, né? Isso dá um pouco de trabalho, a gente conhece Demolei, né? Eles não vão ficar desesperados querendo fazer o PAC, enviar o PAC. E como a gente faz para motivar a galera a fazer o PAC, a fazer aquele trabalho que a gente já falou que não é muito complicado, mas que tem que fazer? Essa talvez seja a pergunta que dê para ser aplicada de imediato, igual a gente sempre tenta fazer nos vídeos da comissão. Gente, motivar o PAC é por experiência própria, e você estava lá para viver isso comigo, a solução tem que partir de um ponto principal. Liderança. Você, ICC, você comendador escudeiro, você comendador pajem, você protocolista. Gente, você não vai nunca conseguir que as suas fileiras façam o PAC se você ainda não fez. Então, busque os graus, vocês da diretoria do convento, busquem receber graus, viajem para isso caso necessário, façam o PAC, que a melhor motivação vem através do exemplo, sem dúvida nenhuma. Isso já é um grande passo. A partir daí, talvez pegar aquele sênior que muitas vezes quer ajudar e não sabe como, chato. Acaba trabalhando. Chato. Gente, acontece, né? Sênior, Chato. pelo amor de Deus. Tipo, a gente é muito chato. Chato, muito. Chato. E tem mais chato, não, o Caio é legal, né? Mentira! Coloca esse sênior, talvez, numa função justamente para instruir como fazer PAC, talvez uma prévia de uma correção ali no trabalho, ainda nas fileiras, antes de enviar para afiliadas. Então, meninas, isso é o que vai encerrar esse primeiro bloco aí de treinamento sobre cavalaria. Então vamos fazer um bate-bola, jogo rápido sobre esse vídeo, um resumão. Bate-bola, jogo rápido. Quem é que tem que investir na cavalaria? Todo mundo. Graus históricos, Capela, Salêncio, Templário, Tableau e Tríade. filosóficos, Ébano, Anão e Cadência. honoríficos. Aí ferrou. E o PAC? Não.
Se você aí ainda acha que a cavalaria é só grau, assista o nosso próximo vídeo e mande seu e-mail que no live streaming eu garanto, eu vou mudar a sua opinião. E com essa bomba a gente encerra o primeiro bloco aí de treinamento de cavalaria. Semana que vem vai ter mais. Vamos juntos! Vida longa!